Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Madrugada com Deus Pai, tá bom? Vamos compartilhar esses vídeos para estar alcançando o maior número de almas possíveis. Vamos evangelizar, né, gente, que tá precisando nesses últimos tempos, tá bem complicado. Não esquece de curtir, tá bom? E se inscrever para dar uma força pro canal, pra gente ter mais material para estar mostrando, para estar passando, tá bom? E tudo é para Deus, né? Nada que é para nós. Que Deus venha abençoar o dia de vocês. Então, meus irmãos, hoje a gente vai concluir o livro de Ageu, capítulo 2. Eu tô um pouquinho atrasada na leitura, mas não tem problema. A gente vai concluir, tá bom? Peguem suas bíblias, tá? E vamos efetuar a leitura. No 21º dia do 7º mês, o Senhor enviou esta palavra por meio do profeta Ageu. Faça esta pergunta a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo. Quem de vocês pode se lembrar do templo antigo? Era uma coisa fabulosa. Este que vocês estão construindo agora, em comparação, não parece insignificante? Não desanime, Zorobabel, diz o Senhor. Não desanime, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Tenham coragem e trabalhem, ó povo da terra, diz o Senhor, porque eu estou do seu lado, diz o Senhor dos exércitos. Porque quando Israel saiu do Egito, eu prometi que o meu espírito habitaria entre vocês. Por isso, não fiquem com medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Mas um pouco de tempo e começarei a sacudir os céus e a terra, os mares e a terra seca. Vou sacudir os alicerces das nações. Elas vão trazer para cá os seus tesouros e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos exércitos. Toda a prata, todo o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste templo será maior que a glória do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E será neste lugar que estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Verso 10. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário I, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos, pergunte ao sacerdote sobre a lei, se alguém leva um sacrifício santo em suas roupas, e por acaso esfrega num pedaço de pão ou de carne, ou num jarro de vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Então Ageu perguntou, mas se alguém tocar no cadáver e ficar impuro pela lei cerimonial e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará contaminada? Os sacerdotes responderam sim, ficará contaminada. Então, Ageu transmitiu a resposta do Senhor. Vocês estavam contaminando seus sacrifícios com sua vida cheia de egoísmo e maldade. E não contaminavam só os sacrifícios, mas tudo que vocês ofereciam a mim. Por isso, tudo que vocês faziam dava errado. Mas agora em diante, reconsiderem. Antes de vocês terem começado a construção do templo do Senhor, quando vocês esperavam uma colheita de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando vocês iam ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontravam 20. Eu castiguei todo o seu trabalho com ferrugem, bolor e granizo. Apesar disso, vocês teimavam em não voltar para mim, diz o Senhor. Mas agora, prestem atenção nisso. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo do Senhor, eu os abençoarei. Notem bem que estou lhes fazendo esta promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo. Antes de vocês terem colhido os cereais, e antes das uvas, os figos, as romãs
e as azeitonas surgirem. A partir de hoje, eu os abençoarei. Ageu recebeu outra mensagem do Senhor, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá: estou prestes a sacudir os céus e a terra, a derrubar reis e destruir a força dos reinos da terra. Arrasarei seus exércitos, seus caminhos e seus condutores, os próprios companheiros, se matarão um ao outro. Mas quando isso acontecer, diz o Senhor dos exércitos, vou separar você, meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, diz o Senhor, e você vai ser tão importante para mim quanto o anel com que um rei confirma seus decretos, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, essa Bíblia, essa daqui, tá? Vou até mostrar aqui. É uma nova Bíblia Viva, tá? Talvez a linguagem esteja um pouco diferente. A Almeida, atualizada e corrigida, por exemplo, é bem diferente, tá? É bem diferente a linguagem. Ela vai estar mais, como que eu posso dizer, mais tradicionalista. Essa daqui, ela já é mais atual. Então pode ser que mudou muita coisa, tá bom? Mas o texto é o mesmo. Os irmãos me desculpem porque hoje eu não tô muito bem, tá? A renite veio me acompanhar hoje, mas isso não vai nos impedir de fazer o que tem que ser feito. Então, aí eu vou ver o livro que a gente vai estar lendo, o próximo livro, tá? Eu vou estar vendo aqui. Esses livros dos profetas menores mesmo, eu acho bom a gente ler, né? Porque a gente sempre lê os evangelistas, ou vai mais em Salmo, Provérbio, né? Em Gênesis, né? É mais os evangelistas e a gente acaba que não lê os profetas menores. Significado de profeta menor, para quem não conhece, a maioria conhece, mas sempre tem alguém que está aprendendo. E geralmente quem está começando agora, ou às vezes a pessoa não se atenta mesmo no significado. Profeta menor não é que ele é um profeta assim abaixo dos outros, é pela questão dos livros, né? O profeta Isaías, por exemplo, são 66 livros, né? 66 capítulos, o livro do profeta Isaías. Ageu é 2, Filemon eu creio que seja 1. Então é só isso, não que pelo tanto de coisa escrito ele é abaixo do outro, não, é só pela questão dos capítulos mesmo, né? Cada profeta teve sua história contada dessa forma, né? Então só fica aqui esse adendo pra, né, tá explicando aqui, tá? E a gente vai fazer um estudo também sobre perdão, né? Perdoar de verdade. Como será, né? Será que a gente consegue mesmo? Será que a gente fala da boca pra fora? Será que a gente fala ali na hora só? A gente vai estar fazendo um estudo sobre perdão também, muito interessante. A gente pode estar sempre fazendo algum estudo aleatório, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, a gente conclui a leitura. E aqui no capítulo 2, nada mais é do que a gente fazer as coisas para Deus, fazer as coisas bem feito, né? Porque ninguém é insubstituível. Se Deus deu uma coisa para você fazer na obra, que seja limpar uma cadeira, faça bem feito, porque se você não fizer, Deus vai tirar de você, vai permitir que você pare de fazer e vai colocar uma pessoa que faça melhor. Você vai se questionar, só que quando Deus deu para você fazer, você fez de qualquer jeito. Então é assim, minha opinião, se for para você fazer algo para Deus de qualquer jeito, é melhor que não faça, né? No livro de Provérbios vai estar dizendo igual voto. Quando a gente faz voto para Deus, a gente tem que cumprir. Antes a gente não fazer voto do que fazer e não cumprir. Na palavra diz isso. Então, as coisas de Deus é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu cuido da parte do altar, arrumar o altar, organizar o altar.
Se eu não fizer direito, se eu fizer de qualquer jeito, Deus vai mandar outra pessoa para fazer. Porque as coisas para Deus a gente vai ter que fazer com excelência, sabe por quê? Porque quando a gente não fazia nada para Deus, a gente não fazia bem, a gente não fazia bem feito. Então, por que para Deus a gente vai fazer de qualquer forma, né? Então a gente pensa assim, sempre fazer o melhor para Deus. A gente fazendo o melhor para Ele, Ele vai fazer o melhor para nós. Como Ele sempre faz, e mesmo a gente não fazendo, Ele faz, né? E tudo é no tempo dele. Que Deus abençoe o dia de vocês. Mais um livro concluído, tá? Então sempre vamos ler a palavra do Senhor. Se alguém acompanhou aqui, amém, tá? Que Deus venha aperfeiçoar a leitura, o entendimento, o discernimento. Vamos ler a palavra, né, meus irmãos? Porque a gente às vezes vê o tanto de tempo que se demora em achar um livro na Bíblia. É falta da gente manusear a palavra, né? Então vamos abrir a Bíblia, vamos ler, vamos anotar, não vamos ter medo de usar a Bíblia, né? Porque como eu já falei, por enquanto a gente tem a Bíblia para usar e quando a gente não tiver, né? Então façam o melhor para Deus. Que Deus vai abençoar vocês grandemente, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus.